quão triste e frustrante é ser traído. E pior, ser traído por aquela pessoa de quem menos esperávamos uma puxada de tapete. Durante boa parte da nossa vida esperamos empatia, parceria e solidariedade por todos que nos cercam, sejam amigos ou familiares. Mas certamente nem sempre quando você julga falsidade ela de fato aconteceu. E outras vezes você releva fatos e atos falsos que jamais poderiam ser aceitos. Eu sou Rosicler Rossi e você está aqui no canal Mentes Quentes e é sobre isso o vídeo de hoje. Sejam todos super bem-vindos. Um sistema de recompensa imaturo é sobre sempre ser tudo ou nada, 8 ou 80. Começa exatamente nesta percepção os maiores erros. Relacionamentos conturbados fazem parte da vida e precisamos encarar isso sem romantismo, mas também sem generalizarmos. As pessoas vão te tratar mal enquanto você permitir. As pessoas irão te humilhar ou até zoar de você enquanto você permitir. Nada incomum aquele que lhe traiu não ter nem mesmo a percepção de que a sua atitude transpareceu uma traição. E por isso conversas difíceis podem ser inevitáveis. Se você se esquivar, seja por orgulho, raiva ou medo, tratar com o seu amigo ou seu familiar uma questão que precisa ser pontuada porque lhe traz desconforto e a nítida sensação de traição, você pode estar criando um gigantesco penhasco entre duas pessoas que sempre se deram bem e que poderiam ter uma estrada feliz pela frente. Conversas difíceis não precisam necessariamente ser regadas por palavras de baixo calão, seguidas de rompimento e agressão, nada disso. Conversas difíceis podem ser esclarecedoras, podem ser balizadoras de um futuro mais sólido e menos turbulento. Claro, para uma conversa difícil ter um andamento em bom tom, sempre será preciso que ambos os envolvidos assim o desejem e que tenham um cérebro menos preocupado com o ego e mais focado no amadurecimento. Mas eu quero que você avalie quantas são as possibilidades de outras pessoas também terem julgado as suas atitudes como traição e que você sequer cogita ter sido a sua intenção. E como você gostaria de uma conversa difícil para reconhecer a percepção do outro e ter o direito de esclarecer. Então não hesite você, quando for o caso. Tenha conversas difíceis para esclarecer situações desconfortáveis. A traição, em última análise, é uma quebra de confiança. Existem muitos tipos de traição, mas todos esses tipos irão inevitavelmente gerar muitos impactos emocionais. Podemos até generalizar que em todos os tipos de traição existe algo tipo um estelionato psicológico, como uma forma de violência psíquica que manipula, que cria mentiras, que transforma ilusões, que tira-se vantagens, que fraudam-se informações, que distorcem-se palavras, que abrem-se feridas em machucados às vezes eternos. Sempre que falamos em traição, automaticamente o tema se volta para a capacidade de perdoar como se fosse a única alternativa. Eu gostaria de deixar o perdão para o último estágio, porque não existe um perdão sincero sem que haja, antes de perdoar, um acerto pessoal de cada uma das partes. A manipulação, então, se inicia quando aquele que manipula objetiva lhe convencer de algo que traga a ele alguma vantagem, sem considerar, na maioria das vezes, se irá também ou não lhe trazer algum benefício. E você, por confiar cegamente no outro, se permite ser manipulado. Aqui encontramos um aspecto psicológico importante. Ninguém precisa, ninguém deve confiar cegamente em todas as pessoas, exceto que seja uma criança ou um incapacitado. Sempre será necessário o procedimento de analisar, não importa quem nos diga. Se você está acreditando cegamente, você está, de certa forma, modulando uma dependência e abrindo milhares de possibilidades de algum momento se sentir traído e aí começar a julgar o outro como falso. Já a violência psíquica costuma vir mascarada quando a pessoa nos diz que é autêntico e diz o que pensa. Um
Onde está escrito que a autenticidade tem relação, por exemplo, com grosseria, com deselegância? Quando foi que alguém precisa erguer o tom de voz para nos convencer ou nos influenciar sobre algo? Já perdeu a razão, mesmo que fosse verdadeiro, ao erguer a voz conosco? Temos aqui uma desinteligência em aceitar que o outro ganhe espaço pelo grito. No caso das mentiras, a falsidade do outro pode estar ancorada em uma patologia. Mentir compulsivamente é uma doença conhecida como mitomania. Nós teremos um vídeo sobre a mitomania, que é um distúrbio de personalidade, onde o paciente possui uma tendência compulsiva e incontrolável pela mentira. Esta doença é também conhecida como mentira obsessivo-compulsiva. Neste caso, você estaria lidando com uma pessoa doente que precisa de tratamento. Supostamente, você não sendo da área da saúde, dificilmente terá condições de tratar esta pessoa e resolver as questões em torno da mentira. Entretanto, você se submeter às mentiras também não é uma opção, porque para você poderá lhe trazer muitos prejuízos. Já a ilusão, diferentemente da mentira, prática de quem ilude, está relacionada com a ação de esconder a verdade, seja para surtir efeitos prejudiciais na pessoa ou em prol do bem-estar do próximo, evitando que fique chateado ou nervoso com alguma situação, agindo como uma forma de alívio ou mitigação. Há quem defenda o ato de iludir alguém como sendo omitir sobre o desejo de poupar aquela pessoa, com raras situações extremamente necessárias quando você é iludido e está se distanciando da verdade dos fatos, que mais cedo ou mais tarde irá aparecer. Para não se deixar iludir, é preciso permear as relações na transparência e a segurança de que não importa o tamanho do problema, sempre será mais conveniente uma verdade absoluta, mesmo que dolorosa. Aquele que é oportunista costuma lhe trair porque vai tentar sempre tirar alguma vantagem sobre você. O oportunista é de natureza falso. Pronuncia o que não acredita, faz o que não é certo, sempre objetivando algum ganho pessoal, mesmo que lhe machuque lá na frente. O oportunista faz isso com você porque sabe das suas fragilidades, conhece as suas dores. A principal delas é o seu senso de inferioridade. Ele se sente superior e sabe que você é uma presa fácil. O modo operante do oportunista é ser muito amável, dócil, com doses sórdidas de mentiras, ilusões e manipulações, junto a tudo que conversamos até agora. Fraudar informações é crime. Fake news são uma criação do século XXI que frauda uma notícia a partir das plataformas sociais e das tecnologias digitais que favorecem a difusão massiva de enunciados falsos. É a publicação deliberada de informações falsas. É um tipo de jornalismo ou propaganda amarela, consistindo em desinformação deliberada, fraudes espalhadas por meio de uma imprensa tradicional, transmissão informal ou através das redes sociais. Essa conduta é tão perigosa que, de forma criminosa, tem destruído a vida das pessoas, sejam elas públicas ou anônimas. Distorcer palavras de alguém também indica o ato de desvirtuar o sentido com a nítida intenção de alterar características, posições, formas e interpretações. Normalmente refere-se à alteração no teor de uma narrativa. Aquele que distorce pode estar buscando nessa estratégia defender-se e lhe colocar numa posição que ameniza a sua própria incapacidade ou algum erro que tenha cometido. Reconhecer a estratégia pode lhe assegurar uma forma de defesa. Percebam que o enfrentamento da falsidade ou da traição inicia por você, que de uma forma equilibrada e deliberada domina os principais motivadores de uma conduta reprovável. Não cabe apenas e isoladamente o perdão. Perdoar sem os ajustes necessários é simplesmente aceitar e colocar-se daqui a pouco novamente numa posição de vítima. E evidentemente, aceitando ou permanecendo como vítima, saiba que a situação irá se repetir.
e ficar cada vez pior. Por isso, aquele que mente e promete não fazer mais, o fará. Aquele que lhe manipulou e promete que o fato não irá se repetir, voltará a acontecer. O caminho mais assertivo é ter aquela conversa difícil que falei no início do vídeo, esclarecer os fatos, imprimir uma reação equilibrada diante das perdas, impor novos patamares, reguladores das relações, das escolhas e sim, somente neste caso, seguir em frente. E onde fica o perdão? Numa visão menos romantizada, caso a conversa difícil ocorreu de forma assertiva, não cabe o perdão, apenas relevar, recomeçar a relação e seguir em frente sobre novos combinados. Mas supondo que a conversa difícil seja impossível ou tenha ocorrido, mas não trouxe nada satisfatório porque não se atingiu um consenso e nem tampouco quesitos de bom relacionamento. Então cabe o perdão, que nada mais é do que relevar, se afastar e você seguir em frente, sem vitimismo ou autopiedade. Apenas tipo vida que segue. Meus amigos e minhas amigas, não se iludam que seus contatos serão sempre saudáveis, justos, felizes. Nem tampouco que você, em algum momento, poderá estar ocupando um lugar de falsidade na visão de alguém. As palavras e atitudes têm poder de salvar, mas também de machucar. Tenhamos mais cuidado com todos aqueles que convivem conosco e que possamos nós nos posicionarmos, criarmos uma estrutura robusta, inteligente, que não permitamos que as pessoas em nosso torno nos manipulem, sejam falsos, tenham qualquer tipo de conduta que nos levem à ilusão. Não, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pela nossa trajetória, pelas ideias que compramos e por aquilo que permitimos que os outros façam conosco. Tenham todos muita coragem para enfrentar relacionamentos que podem ser difíceis, mas são importantes e podem sim trazer muito bem-estar. Até o próximo vídeo.